começando mais um episódio do nosso podcast Pet News 013, que tem o oferecimento da BiProLife. BiProLife, que é um suplemento alimentar para cães. Então a gente frisa bem que é um suplemento alimentar para cães. Bom, antes de eu falar das novidades do nosso Pet News, eu vou apresentar nossas convidadas. Como sempre aqui, minha parceira, ela que participa com a gente sempre aqui na bancada, Jaqueline de Paula? Não, né? Mas eu Paula. quis falar de Paula, entendeu? Jaqueline de Paula, que é médica veterinária, Jaque. Oi. Mais carinhosamente, Jaque, né, Jaque? Oi, estava com saudade de você, Cris. Muito obrigada, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Hoje a gente vai falar de um assunto que é assim, muita gente, principalmente quem usa óculos, conhece, mas conhece pelo menos metade do que eu vou falar aqui. Mas antes de eu apresentar a nossa convidada, eu vou falar as novidades que a gente tem aqui hoje, porque olha, o nosso podcast, ele passa nas plataformas do Spotify, Instagram, Facebook, YouTube. Spotify e YouTube. E agora a gente também está, através, eu vou ler porque eu não tive tempo de decorar, mas a gente também está agora na maior rede de seguidores do Litoral Paulista, que é a TV Guarujá News. Aliás, eu quero mandar um beijo lá pro pessoal do Guarujá, nossos vizinhos aqui do ladinho, né? Só atravessar a balsa. Então, o pessoal da Guaru TV, que o pessoal chama muito lá, Guarujá News, a gente também vai estar transmitindo agora, fazemos parte da programação. Tem ainda em Mato Grosso, através da emissora AgroPlus TV, que abrange também todo o estado do Mato Grosso. Então, mandar um alô aí pro pessoal de Mato Grosso, que a gente está chegando com o Pet News 013. Também na Araguari, sul de Minas, através da Web TV Araguari. Então, vou repetir, Araguari, sul de Minas, através da Web TV Araguari. Alô, mineiros, né? Deve ter muito queijinho, pão de queijo lá, delícia. né? Eu conheço o pessoal e a região de São Sebastião do Paraíso. Mas ali, assim, eu ainda não conheço, mas em breve a gente vai estar aí para conhecer também. E a Líder TV, que é uma emissora que abrange o Nordeste do estado de São Paulo e o Sudoeste também de Minas Gerais. Então, pessoal da Líder aí, muito obrigada. Deve estar aparecendo no vídeo os endereços, as redes sociais de todos esses veículos que a gente falou. E também a USBR TV, que é uma emissora sediada nos Estados Unidos. Então, o pessoal dos Estados Unidos aí, os brasileiros que vivem hoje nos Estados Unidos, pode estar acompanhando o Pet News 013 através da USBR TV. Então, quero agradecer aí a parceria de todos esses veículos de comunicação, né, de web, TV, que a gente está aí expandindo agora para quase todo o país. Então, se você tem dúvida aí, depois é só mandar as perguntinhas para a gente, que a gente vai estar, nossa produção vai estar falando com vocês. Agora, eu falei no início que antes de eu apresentar a nossa convidada, eu ia falar principalmente para aqueles tutores, embora que eu não goste de usar a palavra tutor, mas os pais e mães de pets que usam óculos, que é o meu caso. Será que nossos cachorrinhos, gatinhos também têm problema de visão? Será que eles podem usar óculos escuro afinal, o óculos escuro é o percussor aí, é o causador, na verdade, de uma catarata, né? Então, a gente tem que usar um óculos de sol para se proteger dos raios violetas e aí a gente tem que usar o óculos de sol. Será que o cachorro usa? Já pensou um cachorro pode usar? Mas a gente vai falar sobre tudo isso com ela, que é médica veterinária, especializada em oftalmologia veterinária, doutora Naira Passos. Senão eu vou falar Nayara, mas é Naira. Seja bem-vinda. Falei demais já, né? Olá, obrigada. É um prazer poder estar aqui com vocês hoje para dividir um pouquinho do conhecimento da oftalmologia veterinária. Embora muitas pessoas não tenham contato e não saibam, é uma especialidade bem comum dentro da veterinária e ela ajuda muito a saúde dos pets. Então, assim, é uma área muito importante que vem crescendo a cada dia mais. E me diz uma coisa, ela acaba sendo uma especialidade nova, mas eu fiz uma pergunta, a gente tem que usar óculos, né? Por exemplo, eu tenho presbiopia, que você passa dos 40, você já tem presbiopia. Mas hipermetropia, astigmatismo, miopia, os pets também têm? Então, os pets, nós não conseguimos mensurar, assim como os humanos, né, a distorção de imagens, porque eles não conseguem fazer os testes que nós costumamos fazer nos humanos para poder definir esses graus de distorção.
mas eles apresentam alterações oculares como olho seco, como úlcera de córnea. Muito comum esse olho seco, né? Catarata, é bem comum e na nossa rotina diária de atendimento oftalmológico ela é bem presente. Então... E o tutor, às vezes, nem acaba percebendo essa condição que o cachorro, né, tem. E é importante os tutores ficarem atentos sempre para a saúde ocular desses pets, dos seus pets no dia a dia. Por quê? Porque não é comum nos seres humanos você ver uma pessoa com olhos correndo constantemente. Então, assim, se eu encontro um pet que está sempre lacrimejando excessivamente, produzindo muco mais que o normal, isso também não está dentro da normalidade. E, às vezes, um tratamento prévio, uma visita prévia a um veterinário oftalmologista pode garantir a saúde ocular desse pet. Quais são os sinais que eles dão? Porque, por exemplo, a gente, quando é no ser humano, com criança, por exemplo, aquela criança que às vezes não está tendo um rendimento escolar muito bom, às vezes fica muito olhando, coça muito os olhos, mas quais são os sinais que os nossos pets dão de que algum problema tem na visão? Geralmente inicia-se pela alteração de coloração, um avermelhamento da região branca do olho quando você olha, aumento do lacrimejamento, dificuldade em abrir as pálpebras, isso é bem comum, o pet sinalizar dessa forma, mudanças em coloração, você olhar para o olho do seu pet e perceber que ele está mais esbranquiçado, mais acinzentado. Tudo isso são características que pode estar ocorrendo alguma doença ocular, pode estar iniciando algum problema ocular, que às vezes pode ser bem simples. O simples fato de uma visita ao oftalmo para ser avaliado pode iniciar um tratamento e, às vezes, conservar a visão do seu pet. Porque o principal da oftalmologia é ter uma visão para os pets e uma visão de qualidade. E falando de secreção, muitas pessoas acham que é normal, né? Os tutores acham que é normal o animal ter aquela secreção. Né? Então, quando ele acorda, ele tem, né, a secreçãozinha normal, mas quando ele sempre tem aquela recidiva, todos os dias, todas as horas, limpa, e quando volta, o que é normal? Qual é o tipo de cor? Deixa eu só pegar o gancho, então, do que a Jaque perguntou. Sim. Essa secreção, para quem não sabe, por exemplo, seria igual aquela remelinha? Uma que a gente remelinha. tem? Uma remelinha. Uma remela no olho, seria isso que você... Uhum, isso. Sim. Então, o que é considerado normal? Nós temos a lágrima, né, que é a primeira proteção dos nossos olhos. Então, o que é natural, no máximo, uma vez ao dia, uma remelinha em pequena quantidade, no cantinho do olho, que você limpa uma única vez e percebe que ao longo do dia não produz mais. Isso pode estar dentro da normalidade, dependendo do ambiente que o pet viva, entendeu? Ao que ele é exposto ao longo do dia. Isso é uma proteção que a lágrima vai direcionando essa sujidade para o cantinho do olho. Mas passou de uma vez a produção dessa secreção, você perceber que toda hora você tem que ficar limpando, você perceber que ao redor dos olhos do seu pet está sempre molhado, sempre umedecido, isso já não é uma questão de normalidade. Você precisa de um acompanhamento para tentar entender o que pode estar acontecendo. E, às vezes, está muito relacionado com a parte de imunidade, o sistema imunológico? Não, isso aí, embora muitas pessoas falem da tão famosa lágrima ácida, não existe lágrima ácida. A lágrima, ela tem um pH básico. O que acontece? A produção alterada da lágrima faz com que ela saia pelos olhos, pela pálpebra, e com isso a oxidação do ambiente que está ali, a lágrima, de algumas substâncias que nós temos presente, faz com que tenha aquela coloração acastanhada, que o tutor às vezes até pensa que está acontecendo alguma coisa, que está sangrando, ou está tendo alguma alteração anormal, que você percebe muito facilmente em animais de pele clara, de pele e pelo claro. Isso não é normal, isso aí pode estar relacionado com a drenagem da lágrima. E aí, como é que você avalia essa situação? Porque não é normal esse ducto lagrimal ficar ali toda hora, né? O animal tem aquela condição. Exemplo, uma raça que acomete muito é Shih Tzu. Sim. Né? E como que a gente verifica? Então, o
que acontece? O Shih Tzu, ele tem uma particularidade. Ele é um braquicefálico, né? E aí, como ele é um braquicefálico, ele tem características especiais. O focinho achatado. Vamos falar o que é braquicefálico para quem está em casa. Pra quem... Então, não, só porque assim, eu tô com duas veterinárias. Uma jornalista, mas às vezes a gente tem que falar o que é. Então, a liga aqui, assim, o que vem a ser. Então, o Shih Tzu, ele tem um focinho um pouco mais reduzido. Eles são considerados os braquicefálicos. É aquela sensação de achatado. E eles têm uma popularidade muito grande hoje em dia. Como era o pequinês há muitos anos atrás. Por quê? Porque se nós pararmos para pensar, eles têm a característica anatômica que mais se parece com nós humanos. Então, isso até favoreceu a popularização de cada vez mais animais com o focinho mais achatado, digamos dessa forma. E aí, com isso, nós importamos também algumas certas dificuldades, que as mesmas estruturas que nós temos no animal com o focinho reduzido, nós temos no animal com o focinho alongado. Então, toda aquela pele, a estrutura nasal, a estrutura ocular, ela continua presente. E aí, o que acontece? O focinho reduz e você acaba tendo uma certa proeminência ocular, você expõe mais esse olho muitas vezes e geneticamente você pode também ter a obstrução das drenagens oculares. Então é importante ir avaliar. Eu quero pegar também ainda do gancho dessa secreção, mas, por exemplo, aquela pessoa que está em casa, de repente o cachorro começou agora com essa secreção, ou o gatinho. Qual a forma correta para se limpar? Perfeito. Porque, vou passar álcool, vou passar água, vou passar gaze, água, sabão, cotonete, o que eu faço? Então, o principal é tentar entender como está sendo produzida. É muita secreção ocular? Porque o que acontece? Aumento da secreção ocular para um animal que nunca teve excesso de lágrimas correndo pode ser um indicativo de uma emergência, que é a úlcera de córnea, que é uma primeira resposta do organismo, é aumentar a produção lacrimal para tentar proteger esse olho. Então, assim, se você notou que o seu pet, em poucos dias, está produzindo muita secreção e ele nunca fez isso, ele nunca foi de ficar com o olhinho molhado, pode não ser simplesmente uma obstrução de ducto nasolacrimal, pode ser uma úlcera de córnea. Então, o ideal é que você busque um oftalmo. Por que eu digo isso? Porque, às vezes, se você tentar intervir, forçar a abertura desse olho, você pode piorar o quadro clínico de uma úlcera de córnea, que é uma emergência. Eu vou contar um caso aqui, não sei se eu fiz certo, mas tem todo jeito de dizer que está errado. Eu tenho uma gatinha e ela começou um dia com a assim, meio lacrimejar um pouquinho. Ficava meio molhadinho na parte de baixo, um olho só. Sim. Eu não sabia o que era, eu falei, será que foi ela brincando com a outra gata e, de repente... Porque ela quer brincar e a outra gata é antissocial e às vezes mete a pata. Achei que fosse isso. Para não colocar nada, remédio, o que eu fiz? Eu peguei um algodão com água gelada, que é o que eu costumo fazer no meu olho, né? Quando tenho conjuntivite, alguma coisa, o médico fala assim, coloca água gelada, não coloca mais nada. E aí eu coloquei e ficava fazendo a compressinha com água gelada. Sim, isso... Passou. Isso, assim, não é errado. Você pode ajudar. Olhando para mim, não tem problema, viu? Não precisa olhar tudo. Pode olhar para mim, para Jaque. A falta de costume, Pode, aqui é vontade. Então, eu digo que você tem que ter um certo cuidado. Por exemplo, se você tentar limpar ao redor dos olhos e ver que ele está reclamando, que está incomodando, não força. Se não está incomodando, se é tipo assim, um aumento de secreção, mas não está tão relacionado com alguma coisa intraocular, você pode estar limpando com uma água filtrada, um algodão com aguinha filtrada. É melhor do que você pegar uma água boricada, um soro. Que você água filtrada, geladinha. Porque o que muitos tutores, muitas pessoas fazem até com eles mesmo é pegar um frasco, colocar na geladeira, frasco aberto, e ir usando ao longo do tempo. Entre isso e pegar uma água filtrada, limpinha, que pegou ali na hora, e limpar essa região, é melhor uma água filtrada. Porque o meu oftalmo, ele não deixa colocar. Uma vez eu tive uma alergia, tive conjuntivite, mesmo quando coloca água gelada. Água gelada filtrada. O soro ele não deixa usar? Hã? Ele não deixa usar o soro? Não. Porque
o soro, e ela ficava você coloca na quietinha. geladeira. Sim, se for um soro aberto na hora, pode. Porque se você abrir o soro, você tem até 24 horas para utilizar ele. Sim. Se você não utilizar em 24 horas, você despreza ele. Entendeu? Que é o recomendado, porque ele não tem conservante. Então, ele pode ser um meio de cultura. E quando vai para a geladeira, quantas coisas nós temos na tem geladeira dentro, que podem que contar? E tá na porta, aí abre e Bactéria. fecha, abre e fecha. Lembra do Dr. Bactéria? Não. Que participava do Fantástico. Ah, eu lembro. Lembra? Eu entrevistei. Já que você não Ah, não lembra. é da minha época. Ah, para. Para com isso. Chamou a gente de velho, você tá vendo, né? É E aí ele falou que a porta da geladeira, ovo na geladeira ali na porta, Não pode. é a pior coisa, Sim. porque é onde você justamente Oscilação abre, de você temperatura. abre. Na verdade, que nem deveria Abre e existir uma fecha. porta, né? Nada de compartimento, deveria ser só a porta. Mas, Porque as pessoas colocam as coisas, né? Coloca. Deixa eu te fazer outra pergunta. Já que você falou desses cachorros que tem o focinho mais achatado, eu não tenho cachorro, eu tenho gato. Mas Sim, eu tenho tem uma um amiga gato. que tem cachorro. E eu vejo muito, hoje, como falou o Shih Tzu, o cachorro, a sensação do momento. Mas me incomoda, e eu tive uma cachorra assim, que eu tive um Scott Terrier Sim. na minha adolescência. Mas me incomoda aquele olho, aquele cílio, na verdade, não sei se é um cílio. Ah, No sim. olho, parece que tá toda ali. E ela fica. Me incomoda aquilo. Isso não faz mal, não prejudica, porque se o meu cabelo, a minha franja ficar no meu olho, eu fico tirando o tempo inteiro. Então, o que acontece? Biologicamente, quando você nasce com umas características específicas, o seu organismo se adapta a isso. Pior do que você deixar o cílio é você cortar ou aparar o cílio de forma inadequada. Porque talvez um cílio que fosse mais longo não causasse um prejuízo para o olho. E quando você vem cortar, quando ele começa a crescer, ele pode já inverter e entrar e machucar. Então, na verdade, ele só inverte, então, se você cortar errado, aí ele inverte. Pode inverter. Tanto que quando você conversa com alguns profissionais da parte de estética, para falar a respeito de tosa higiênica na região periocular, os que realmente estão qualificados, eles sempre aconselham. Raças de pelo longo, braquicefálicos, que são os do focinho achatado, a gente não corta muito os pelos muito ao redor dos olhos. Por quê? Porque biologicamente já está preparado, já está adaptado para aquilo. Quando você corta, quando crescer, pode crescer de forma errada. Sim. Entendeu? Então, assim, você tem que ter um cuidado especial com essa região e tudo mais. Sim. Você tem pergunta? Eu tenho. Eu queria falar sobre a úlcera de córnea. Sim. Na verdade, não queria nem entrar em tratamento nem nada, mas vamos falar mais sobre os exames, né? Como que você identifica uma úlcera de córnea e como que o animal pode se acometer, né? Ser acometido com a úlcera. Então, ela seria uma inflamação naquele olho mal cuidada, né? Então, o animal tá com aquele olho vermelho, aquela coceira, ele fica se arrastando, se coçando, passando de repente no sofá e acaba podendo ter uma úlcera, também ele coça com a pata, podendo também ter essa lesão e também tem mordida, né? Então, a úlcera de córnea, ela é uma emergência oftálmica, né? Porque ela é uma lesão na superfície da córnea, que é a primeira camada ali do olho. Quanto tempo desculpa te cortar, mas é interessante se você vê que o tutor vê que o animal tá com uma coceira e ele tá ali coçando, que pode dar uma úlcera, qual é a emergência? É 24 horas? Ele tem que levar no oftalmo? Se o animal apresenta o desconforto ocular, ele tem que procurar o mais breve possível para evitar o autotrauma, como você mesmo falou. Se o animal está incomodado, às vezes ele está com um olho mais seco, ele está com uma inflamação, alguma coisa que incomoda, porque coceira não é natural, tampouco no olho. Então, se ele está coçando o olho, alguma coisa está incomodando, ele está tentando mostrar. Pode ser um cílio fora do lugar, pode ser uma alteração de lágrima, pode ser alguma outra doença que já vem em curso que não foi percebida. Então, assim, o tutor ele precisa buscar o quanto antes e ficar observando para evitar o autotrauma. Porque quando, muitas vezes, eles estão incomodados, para tentar aliviar, eles traumatizam essa córnea e formam a úlcera de córnea. A partir do momento que você identificar que o animal não abre bem os olhos, aumentou a produção de secreção, pode ser uma secreção mais fluida ou até uma secreção mucosa, especificamente no olho, alterou o comportamento, isso é uma emergência. Aí, o mais breve possível, você tem que procurar um auxílio veterinário.
Se próximo à sua região você não tem um oftalmo que possa te prestar essa assistência, até o próprio clínico geral. Porque na clínica ele vai conseguir fazer os colírios para dar conforto e conseguir visualizar melhor a superfície desse olho, fazer alguns corantes em especial e instituir o melhor tratamento, porque é uma emergência. Porque a partir do momento que você tem uma úlcera de córnea, por mais que inicialmente tenha sido superficial ou não, ela pode se aprofundar. Então, o simples fato de você perceber que seu animal não abre o olho, está com dificuldade, você não procurar ajuda veterinária, ele pode esfregar ainda mais e perfurar esse olho. E aí sim ter uma perda significativa da qualidade. E ele fica lacrimejando? Ele fica lacrimejando. Às vezes você observa mudança de coloração. Muitos não abrem o olho muito bem, tem dificuldade, eles se incomodam muito, muda o comportamento, fica mais no canto. Se você perceber isso, o ideal é que você coloque um colar imediatamente. A emergência que nós pedimos é o quê? Coloca um colar elisabetano. Para quem não sabe o que é colar elisabetano, é literalmente o abajur, né? É aquele abajurzão. Por quê? Porque se ele está incomodado e o olho machucou, incomodou ainda mais, o ideal é que se coloque o colar para você não ter uma úlcera de verdade ou piorar o quadro dessa úlcera. Tá? Entendi. É uma medida preventiva. Sim. Percebeu que está muito ruim, que está muito incomodado, seja cão, seja gato, está muito desconfortável para ele. Para evitar qualquer agravante nesse sentido, nós pedimos que vocês coloquem o colar e procurem atendimento veterinário. Agora, Naira, você comentou que nem está falando da úlcera, tudo, problema de coçar. Mas às vezes a gente vê, por exemplo, o gato, a gente acha tão bonitinho ele fazendo assim, esfrega a patinha. E às vezes o cachorro também, às vezes numa brincadeira. E a gente sabe que coçar, pelo menos nós humanos, coçar os olhos pode acabar desenvolvendo uma ceratocone, né? E isso é que é a córnea, o globo, não, a córnea é que fica torta, se não me engano. Uma coisa assim, há uma alteração da fisiologia da córnea. Sim. Então, eu não estou tão ruim ainda. Já lembro, tá vendo? Que bom. Mas, enfim, quando que a gente deve falar, opa, tá se coçando demais? Porque tem hora que é na brincadeira, às vezes é para chamar atenção. Por exemplo, tem cachorro que usa aqueles adereços e às vezes quer tirar e tá fazendo a patinha. Então, assim, a partir de que momento que o tutor tem que ficar de olho, opa, tá se coçando demais, tá coçando demais esse olho? Então, quando ele perceber que o pet constantemente fica esfregando no sofá, ou na cama, ou no tapete, demais o olho, e ele não tá com nenhum problema de pele, não tá com nenhum problema de ouvido, porque às vezes quando eles têm incômodo na cabeça, nessa região, eles esfregam a cara de um modo geral. Se o animal tá esfregando muito a cara, você tem que tentar entender o que tá acontecendo com ele, porque não é normal. E até nessa dele estar coçando de repente o ouvido, ele acaba lesionando o olho. O olho, porque é muito próximo, entendeu? Às vezes ele então, com assim, otite, unhas, né? o otite tá lá, tá coçando e lesiona o olho. Então, percebeu que seu pet tá coçando demais a região da cabeça, tenta inspecionar. Olha o ouvido, tenta olhar próximo à boca, se não tem nenhuma alergia ali no focinho dele. Tenta olhar um pouquinho as características dos olhos. Se você notou que tem alteração de coloração, que aumentou a secreção ocular, coloca um cone, entendeu? Porque não é natural. Tem gente que fala, mas ele sempre esfregou a carinha. Então, assim, sempre esfregar a carinha não é natural, entendeu? Não é uma coisa normal. É normal, por exemplo, cheguei do banho e tosa, porque assim, nós gostamos muito de animal muito perfumado, né? Mas para eles é um cheiro muito extremo. Então, às vezes, eles chegam em casa com o cheirinho do pet, que é o perfuminho que nós amamos, e eles querem tirar esse cheiro deles. E aí eles se esfregam. Aí ele se esfregar quando chegou do banho e tosa, mas generalizado, tipo assim, esfrega as costas, esfrega a cara, esfrega tudo, aí está relacionado com ele querer tirar o cheiro do perfume, dos produtos que foram usados. Agora, ele constantemente esfregar só a carinha, ele pode estar desenvolvendo alguma alteração aí de pele, otite, ou Agora eu vou olho. pegar a área um pouco também da dona Jaque, que é a parte mais gastro, ela como nutróloga também. Alimentação, ou algum problema digestivo, pode ocasionar algum problema ocular também?
A alimentação, ela pode favorecer algumas deficiências na alimentação, elas podem alterar a qualidade da lágrima do seu pet. Sim. Então, assim, fontes de ômega 3 e 6 são importantíssimas na veterinária, na parte de oftalmologia. Muitas vezes, animais com tratamento de síndrome do olho seco e tudo mais, nós trabalhamos com alimentos ricos em ômega 3 e suplementação em paralelo, muitas vezes, para ter uma melhora desse quadro clínico, um suporte nutricional associado. Você Então, utiliza... Esse óleo, desculpa, como que seria o olho seco? Porque pra gente arde, às vezes dá aquela coisa assim, porque eu tenho, então assim, eu vivo constantemente com colírio. Mas como é que eu percebo isso no cachorro ou no gato? Então, da mesma forma que incomoda, arde, é ruim para você, também é para eles. E A aí diferença é que eles não conseguem, muitas vezes, nos falar o que está acontecendo. Mas é esse ato de esfregar o focinho demais, entendeu? É um indicativo de que está incomodando. E alguns exames para fazer isso? Tem exames. ela tá me cortando bastante hoje. Eu posso ir embora já. Tchau, tchau. Sim, já passar para você. Não, mas já é nem só quero pra dar mais. continuidade. Mas os exames que se faz num pet é relativamente parecido com os nossos? Pressão ocular? Sim, todos os exames. Assim, a fisiologia do olho dos cães e gatos, ela é bem parecida com a do ser humano, entendeu? Inclusive, os aparelhos que nós utilizamos são aparelhos humanos, alguns, e outros especificamente voltados para oftalmologia Imagina veterinária. colocar o cachorrinho. Eu vou falar do gato porque eu tenho gato, mas tem aquele exame que você coloca o queixo aqui assim, aí ele vem com aquelas duas telonas aqui. É a lâmpada de fenda. Mas e tem aí isso também? A nossa é assopra. portátil. A nossa é É portátil. mais fácil. Na veterinária é mais fácil. Não é, o cachorro não vai ficar quietinho lá. Não vai. Não tem como. Tudo na nossa área veterinária, nas especialidades, são adaptadas, É. entendeu? Então, assim, nós temos a lâmpada de fenda, que é portátil, o tonômetro, que é específico para pets, porque tem alterações de pressão intraocular. Então, assim, nós temos aparelhos que são voltados, que no caso é o tonômetro, mas nós temos a lâmpada de fenda, que é humana, portátil, que nós utilizamos na veterinária. Nós temos oftalmoscópios, que são humanos, que são usados na veterinária. Existem uma série de testes que são feitos durante uma consulta de oftalmo, mas o que se espera é que seja bem no sentido, bem próximo do que você tem no consultório humano. Você leva no oftalmo, ele vai avaliar a quantidade de lágrima, que aí já é de uma forma diferente da humana, que nós temos a nossa Pode contar pra gente, que é bem interessante. Na verdade, eu acho que deveria fazer isso em todos os pets, que ele evitaria, talvez, o olho seco, né? Porque às vezes é perceptível quando um cachorro tem o olho seco. Sim. De tão ruim que tá. Você fala, nossa, tá muito seco. Você precisa urgentemente hidratar esse olho, né? Muitas vezes, assim, quando você vê um olho sem brilho, você Opaco, vê né? bem opaco, alguns animais que você vê até pigmentando, entendeu? Não é natural. A superfície do olho ela tem que ser sempre transparente, límpida, brilhosa, entendeu? Isso é uma característica de uma superfície ocular saudável. Quando você vê um olho que você olha que quase não tem brilho, que é bem seco, que é pigmentado, que é irritado, ele não está saudável, entendeu? E aí nós temos alguns testes, nós temos o steamer, que é um pequeno filtro milimetricamente assim graduado, que nós temos um corante nele que vai nos dizer mais ou menos qual é a produção lacrimal desse animal em 1 minuto. E aí nós temos as faixas de graduação que estão relacionadas com características de olho seco e de olho extremamente seco. E é uma coisa muito comum na rotina veterinária. Mas isso não é muito fácil. Pra mim, na época, assim, tinha uns cachorros que a gente fazia rapidinho, os testes super adaptados, mas tinha outros que é impossível, porque você tem que colocar, é como se fosse um papelzinho aqui dentro, ó. E você tem que explicar pra eles, olha, fica quietinho, tá? Fica quietinho, você tem que segurar. Então, aí você coloca e fica aquele negocinho, você tem que segurar por 1 minuto. Pensa que é fácil, 1 minuto? Não. É muito difícil. É o minuto mais longo. É o minuto mais Então, aí longo da o vida. cachorro ainda é um pouco mais assim. O gato ainda é pior. Nossa. Gato é pior. Então, assim, mas assim, ele é um teste bem interessante de ser usado quando você tem dúvidas da quantidade de lágrima produzida, mas nós temos hoje em dia
uma série de outros testes também, não só quantitativos de lágrima, como qualitativos. Que Existem legal. aparelhos hoje que você consegue ver a quantidade de glândulas ativas na pálpebra que produzem Para uma componentes futura, da lágrima. para você ver um futuro problema ali ou não? Não, para já diagnosticar Ah. que está alterado, o que está E o que que tá alterado? entendeu? A qualidade da lágrima. Essa Você é nova para conta o mim. número de glândulas que tem na pálpebra que estão produzindo ou não. Nossa, que legal. Hoje em dia nós evoluímos muito na oftalmologia veterinária. E tem muito ainda a evoluir, né? Tem. Hoje nós estamos agora seguindo para o segmento de células-tronco, para restabelecer algumas alterações lacrimais que nós nunca imaginaríamos fazer. Eu já ouvi falar que vitamina C ajuda numa cicatrização, né? Isso procede? Dependendo, né, Sim. do que... O que acontece? A vitamina C, ela ajuda na formação do colágeno ali, né? No restabelecimento do tecido cicatricial, né? Então, é nesse sentido que algumas vezes nós entramos com a vitamina C para ajudar Numa úlcera... numa úlcera, geralmente num animal um pouco mais velho, que você vai ter um pouco mais de tempo para cicatrização. Entendi. Então, muitas vezes nós combinamos algumas vitaminas para poder acelerar, ajudar, dar um suporte, né? Porque hoje nós sabemos que também a parte nutracêutica, a alimentação, ela influencia perfeito. muito. Influencia em tudo, né? Tudo, né? Você é o que você come. Você é o que você come, literalmente isso. Literalmente. Então, assim, toda a suplementação é válida. Nessas situações tem suplementações específicas e existem outras patologias neurológicas, neurooftálmicas, que nós também, às vezes, necessitamos de suplementação. Então, assim, é uma parte bem importante dentro da oftalmo também. Muito bom. Jaque, então essa pergunta vai para você. Não, eu tô tranquila Antes hoje. de eu falar de Hoje eu tô nossos tranquila. apoiadores. Não, mas eu tenho que fazer pergunta. Não, hoje eu tô tranquila. Você falou da vitamina C. Então, assim, como que eu encontro vitamina C para dar para o meu pet? Olha, mas não pode, assim, deve ter algumas marcas, né, hoje em dia, mas o que eu geralmente fazia é mandar manipular, né, em farmácias de manipulação veterinária. E aí tá tudo direitinho lá, mas também deve ter outras empresas que vendem mas na mais via alimentação oral, eu tô do falando. dia a dia, é aquela alimentação industrial, petiscos, Não, é ração melhor, ali, não, é vai melhor, ter. não, é Eu melhor. tenho que fazer isso. É melhor fazer com uma farmácia de manipulação, fazer a manipulação. E não colocar só a vitamina, dá para fazer várias coisas também. Até porque toda suplementação necessita de uma orientação. Porque, às vezes, se você suplementa com o que você tem excesso, você está Desbalanceando. Então, aquela pessoa que vai achar, vou dar organismo. laranja pro meu cachorrinho. Não faça isso, nem A laranja pode até dar um petisquinho ali como com a laranja, mas assim, tudo que você coloca, tudo que é em excesso faz mal. Suco Seja de até laranja, mesmo, por exemplo. seja até mesmo a laranja. Pra mim, tudo que em excesso faz mal. Então é bom sempre passar no veterinário para ser recomendado tudo direitinho, né? Então, falou a nossa parceira aqui, que é médica veterinária, nutróloga, entendeu? Eu só não vou falar o outro lá, porque eu sempre esqueço, que é o intestinal lá, como que é? Modulação intestinal. Modulação intestinal. Então, assim, né? Quem vai falar mais sobre isso é ela mesmo, né? Mas a gente vai falar um pouquinho, daqui a pouco a gente vai continuar conversando sobre a oftalmologia. Eu quero saber se gato usa óculos, cachorro vai usar óculos. Já falou que dá para usar óculos de sol. Então, eu fico imaginando como E eu quero seria. saber também se faz mal usar o óculos, porque tem muito pet hoje em dia que usa óculos para passear, para tirar uma foto, né? Eles ficam quietinho. Então, se faz mal também é uma boa pergunta. Olha só. Bom, uma vez eu tirei uma foto, meu óculos de sol que eu tinha, que era de grau. Não, mas uma Eu foto, coloquei ok, só né? pra tirar uma foto, um óculos desse tamanho. Não, na mas cara hoje do em meu dia gato. existe coloquei. óculos de sol para pet, né? É a mesma coisa que você comprar um óculos de sol no camelô, né? Entendi. Então, a qualidade, Exatamente. né? Então, isso tudo a gente vai perguntar para ela depois, porque a gente sabe que os pets também têm catarata. Então, esse também é um assunto que a gente tem que saber se dá para prevenir isso, né, com antecedência. Bom, eu quero também mandar um alô aí nossos parceiros, que a gente tem a BiproLife, né, que é a suplemento alimentar para cães. Então, assim, a BiproLife que está aí com a gente, eu acho que tem um filmezinho da BiproLife, Max.
Olha, você vai poder colocar para mim agora? Queria mandar um aqui beijo pra gente? pra Lilian também, né? Mandar um beijo para Lília, é verdade. Da BiProLife. BiProLife. Vamos ver o comercialzinho. Completo para o seu cão. Melhora a alimentação do seu pet, aumenta a imunidade, previne doenças e alergias, além de fortalecer a estrutura óssea e diminuir a queda de pelos. Ah, e o melhor de tudo é que os resultados são rápidos e podem ser vistos em até 10 dias. BiProLife é recomendado por vários veterinários e para cães de todas as idades. BiProLife, a evolução da nutrição animal. Tá aí, ó. Também quero mandar um abraço aí pro pessoal do Plano de Saúde CDS, corretora de seguros. Aliás, a gente viu ali, então já vou aproveitar. Antes de eu aproveitar deixa eu só também mandar um recado, senão eu vou esquecer. O pessoal da Sodier, que no final do programa tem aquele bolinho delicioso, que aí os nossos pets não podem comer, mas nós tutores podemos. E também a Quero Mais Salgado 013, que quem está aqui nos bastidores também vai poder degustar desse salgado. Então, se você quiser fazer uma festa agora, ó, Copa, melhor coisa. Amanhã tem jogo do Brasil, então nada como reunir os amigos, pedir lá uma cervejinha gelada e pedir uns salgados da Quero Mais. E aí você pode aproveitar o jogo com os salgados. A gente viu ali, né, Jaque, um husky siberiano de óculos. De óculos. Óculos de grau. Óculos de grau. Que devia ser vidro, né? Ou não tem nada, né? Ou não tem nada, aí, ó. Tá vendo? Olha que lindo. Coisa mais Aí eu já vou linda. aproveitar para fazer 2 perguntas só por causa dessa foto. Sim. Olha o gatinho preto, que coisa mais linda. Você ama gato, né? Você é gato. Eu sou apaixonada. Gateira. Gato, ou quer dizer, o pet, eles podem usar o óculos, porque assim, eles vão ter miopia, astigmatismo, hipermetropia. É difícil mensurar essas alterações. Até porque eles não vão ler, né? Então, assim, nós não recomendamos óculos, nós não costumamos usar na nossa rotina de óculos. Não há como mensurar, então não tem como você definir um grau específico para o pet. O que nós usamos em alguns casos especiais são o óculos escuro. É o óculos escuro, né? Porque existem alguns animais que têm uma sensibilidade, uma fotofobia, seja por uma alteração da pupila que fica aberta há muito tempo, ou uma fotofobia provocada por uma outra causa. Às vezes nós lançamos da recomendação para em passeios durante o dia, você está usando o óculos para poder estar protegendo dos raios ultravioletas, né? Protegendo dos raios solares, essa lente que fica mais exposta, né? Mas e aí manda fazer a lente, né? Então, mas como é que a gente consegue esse óculos? Geralmente nós recomendamos basicamente para proteção solar básica. É um óculos solar PET que não tenha grau. Entendeu? É só Fica mesmo a dica, tutores. Só para mesmo reduzir a incidência dos raios solares diretamente no olho. Mas isso também é recomendado pelo veterinário em casos especiais, entendeu? Não é para, eu vou para a praia hoje, vou botar o óculos escuro porque eu estou de óculos escuros. Porque é bonitinho, a gente sabe. É para tirar uma foto, né? Às vezes para tirar uma foto, mas imagina ele ficar com aquilo, deve ser incômodo para eles, né? Não, eles nem ficam. Porque assim, o que acontece? O óculos para o pet, ele é um óculos especial, ele é adaptado. Então, ele vai ter que ter uma característica mais voltada para o tipo de focinho dele, vai ter que ficar preso de uma forma diferente. Isso pode abafar a região periocular, entendeu? Então, ele não vai curtir tanto assim. É só em casos que realmente necessitem e tem a recomendação do oftalmo. Se usa. Antes de eu passar para você, já que eu vou só para pegar esse gancho para a gente poder finalizar essa pauta. A gente viu ali um husky siberiano. A gente se fala muito, embora eu nunca tenha perguntado isso para um oftalmo, mas está aí uma pergunta,
que quando a pessoa tem o olho muito claro, ela tem mais tendência a ter fotofobia, a ter, né, aquela dificuldade com a iluminação, com a claridade. No caso ali, a gente viu um husky siberiano, que é aquele olhão azul maravilhoso. Mas tanto o husky que tem um olho azul e os gatos que têm olho azul, por exemplo, também, eles também têm essa tendência? Sim, tem uma tendência natural, quem tem a íris um pouco mais clara, que é a bolinha do olho que a gente fala, coloridinha, de ter uma sensibilidade maior à luz, entendeu? Então, assim, muitas vezes eles realmente se sentem mais incomodados na luz direta. Tipo assim, no passeio no sol muito forte, mas não necessariamente isso é uma alteração fisiológica ou algo que precisa de um tratamento. Os raios Ele tem mais ultravioletas, eles ocasionam a catarata. Existe como prevenir nos cães? Então, Nos a gatos? catarata, ela é uma alteração da lente dos olhos e ela está relacionada com alguns fatores genéticos. Passando dos 5 anos, qualquer pet pode desenvolver, entendeu? E não existe assim, vou usar um colíriozinho para prevenir. Não existe colírio para prevenir catarata. Não está... Nem para o ser humano. Cientificamente comprovado que não existe. O que nós temos é o quê? Dependendo do grau da catarata, é avaliada a função desse olho e é recomendado a cirurgia de catarata. Entendeu? Assim como os humanos fazem cirurgia de catarata, os pets também é recomendado Eu a ia cirurgia de perguntar catarata. como que era. É aquela coisa suga também É a a catarata? facoemulsificação. É a mesma técnica, basicamente, os mesmos aparelhos para tentar restabelecer a acuidade visual pela transparência dessa lente que vai ficando opaca na catarata, né? Você vai vendo que gradativamente vai mudando a característica das células da lente e ela vai ficando cada vez mais esbranquiçada. E eles vão perdendo a visão, né? Vão perdendo. Com a catarata. Com a catarata. Já com a esclerose, não. Não. E qual é a diferença das Então, duas? a esclerose, ela é uma opacidade do cristalino, que é a lente do olho, mas ela é uma opacidade por aumento da celularidade da lente. Traduzindo, desde quando nasce até quando morre, as células da lente do olho, elas vão sendo produzidas. Na esclerose, há um acúmulo de células e dá uma certa opacidade. Na catarata, a mudança da característica das células, entendeu? Entendi. É diferente. E qual é o tratamento? É cirúrgico também? Da esclerose, nós não recomendamos a cirurgia, porque é uma lente que está como se fosse assim, multiplicando mais e se tornando um pouco mais densa, mas não mudou a característica da lente. Na catarata, não. Você tem alteração das características das células dessa lente, entendeu? Sim. Ela fica branca, leitosa, ela muda mesmo a característica e ela começa a reduzir muito a acuidade visual. Como que você consegue diferenciar ali na hora, no exame? Tem algum exame para isso? Então, porque o tutor, quando vê aquele olho branco, ele já fala, meu Deus, é catarata, né? Ele já vai com esse diagnóstico. Meu cachorro tá com catarata. Então, o ideal é que seja avaliado por um oftalmo. Por quê? Porque nós temos equipamentos específicos. Nós, assim como no humano, nós dilatamos a pupila. E aí, quando nós dilatamos a pupila, nós conseguimos ter uma visualização melhor de toda a superfície, toda a estrutura dessa lente, para entender se ela já tem alguns núcleos de catarata ou não. E aí, nós conseguimos mensurar também qual o grau dessa catarata, se ela está no início ou se ela já está no estágio mais maduro, porque ela vai evoluindo. Então, assim, principalmente com o oftalmo que você consegue avaliar de uma melhor forma. Sim, e você tem que ter uns aparelhos específicos para você conseguir mensurar de forma mais adequada qual o estado que está essa lente. Sim, só um oftalmo mesmo que vai conseguir diagnosticar. Conseguir. E tem um grau de catarata que eu consigo falar assim, grau 1 vai para cirurgia, grau 4 já não vai mais. Então, ir para a cirurgia é uma coisa relativa, porque assim, você tem que ver todo um conjunto. Quando você tem uma alteração da lente, você tem que ver se esse olho ainda está funcional, se não tem nenhuma outra alteração ocular, se o animal está saudável.
entendeu? Se ele tem condições de passar por uma anestesia. Então, não tem como mensurar, olha, a catarata está no nível 1 Sim. e eu vou operar e pronto. Ou a catarata dele já está hipermadura e eu vou operar. Você tem que avaliar. Mas no Todo paciente ele tem que ser avaliado para ver se ele é eleito ou não aquela cirurgia Sim. de catarata. No nosso caso, você falou, faz aquela suganemucificação, que fala? Facoemulsificação. Facoemulsificação, só que é colocada uma lente. Nos PETs também. No PET também é colocado. Também. E essa lente, ela vai ficar para sempre. Sim. Entendi. Ela é basicamente as mesmas técnicas utilizadas no humano. É porque, por exemplo, a gente... eu vou citar o meu exemplo porque eu tenho catarata já. Sim. E o meu médico não vai me operar ainda. Ele queria operar esse ano e falou, não, vamos deixar ainda para o ano que vem, porque ele ainda está... Muito inicial. É isso. Mas, por exemplo, a minha... como que a gente percebe? Eu percebo um embaçamentozinho bem no centro do olho, né? Sim. Então, no caso, por exemplo, se quem olhar, a gente está acostumado a ver, tem catarata, olhar e ver aquela mancha branca. Então, a gente vê isso em PET, como também vê no ser humano. Mas, quando aparece aquela mancha branca no PET, é porque já está avançado? Tem como, a não ser que você tenha o hábito de levar seu cachorro ou seu gato no veterinário, e aí... vai ter como analisar que, tá começando com catarata. Então, o que eu sempre recomendo? Viu a alteração de coloração do olho do seu pet? Procura um oftalmo. Até porque não sabe se é catarata, né? Porque pode ser, como a doutora Jaque falou, pode ser uma esclerose nuclear. Sim. Pode ser um edema de córnea. O que é essa esclerose nuclear, é isso? Que ela acabou de me perguntar aqui, que é a questão de ficar opaca a lente também, fica esbranquiçado também, mas ele não é uma doença da lente, não é doença lenticular, ela é uma alteração fisiológica da lente, entendeu? E ela não tem correção cirúrgica, já a catarata tem. E muitas vezes o tutor, ele só percebe geralmente a catarata quando já está num estágio mais avançado. Então, por isso que muitas vezes ele percebe, aí nós avaliamos, já levantamos todo o risco cirúrgico e já direcionamos para a cirurgia. Muitas vezes, porque é muito difícil você perceber inicialmente. E glaucoma? Que eu ia falar agora. Já que está no gatilho da cirurgia, na verdade, eu queria saber o que é o glaucoma, como que o animal pode adquirir e qual é o tratamento do glaucoma. Ai, meu Deus. Não, por exemplo, vocês estão me deixando assim. O que acontece? Vai falando. Hoje, o glaucoma, assim como nos humanos, é aumento da pressão intraocular. Como que eu costumo explicar isso? De uma forma mais simples. O olho, o globo ocular, com todas as suas estruturas bonitinhas lá, o olhinho, ele tem um formato adequado, uma pressão adequada, toda uma fisiologia que mantém essa pressão, esse formato. Então, o que acontece? Às vezes, por algum motivo, esse globo, ele tem alteração da fisiologia dele, e com isso, a alteração da pressão. Tudo que é produzido e é drenado constantemente de forma adequada pode passar a não ser feito e, por vários motivos, ter essa alteração de pressão. E aí nós, geralmente, utilizamos alguns colírios para tentar equilibrar essa catarata, esse glaucoma, desculpe. E vamos acompanhando esse animal. Mas, hoje em dia, é um assunto triste dentro da veterinária, porque, assim, nós temos um controle até um certo nível. Às vezes não dá para controlar mais, né? Mas ele salta para fora? Muitas vezes, você vê alteração da coloração superficial, você começa a ver uns vasos, assim, meio avermelhados na superfície. O tutor consegue? Tá. Você vê, às vezes, um olho um pouco maior do que o normal, você visualmente falando, isso num estágio mais avançado. Uma superfície alterada, mais avermelhada, às vezes com uma pigmentação também na superfície. Você vê um animal com certo incômodo, até às vezes pressionando a cabeça. Porque deve doer muito, né? Porque dói. Porque, assim, é como se fosse uma bexiga cheia d'água que está enchendo e não está reduzindo. Porque, assim, o nosso olho, se fosse uma bexiga constantemente
mantida no mesmo tamanho, perfeito. Mas você vai enchendo, ele vai pressionando o nervo óptico. Então, isso aí é um risco muito grande de cegueira. Mas quando já chega nesse estágio já bem avançado, é só a parte cirúrgica que você vai falar para Cris o que é enucleação. Então, perdão. A catarata. Não, o glaucoma. O glaucoma, ele tem um controle, né, que nós vamos fazendo da pressão, mas por ser, em alguns momentos, uma doença que não tem cura, você tem um certo tempo de controle. Se você não consegue controlar muito bem, é recomendado que você pratique a enucleação. O que é a enucleação? É você retirar o globo ocular. E as pessoas podem ficar um pouco chocadas com isso. Porque assim, como que eu vou fazer a retirada do olhinho do meu cachorro? No caso de um glaucoma, é importante porque você reduz a dor. Porque aumenta a pressão do olho, pressiona nervo óptico, é uma dor insuportável. É o melhor tratamento, né? É o melhor tratamento para um animal que avançou e você não consegue controlar. Mas não precisa ficar desesperado, que nós temos próteses hoje em dia, quando é preciso retirar o olhinho. Há técnicas que as pessoas nem percebem que ele não tem olhinho, que a gente consegue deixar a pálpebra assim, fechadinha, entendeu? O que importa é dar qualidade de vida. É um membro da nossa família, né? É verdade. A gente São tem nossos que dar filhos, qualidade. né? De quatro patas. Naira, a gente está com o nosso tempo já meio que corrido aqui. Eu só queria te fazer, na verdade, 2 perguntas. A primeira, não precisa entrar em detalhes, porque tem muita coisa. Eu já vou deixar aqui, se o Marcos permitir, o convite para que ela venha numa próxima oportunidade, para a gente continuar falando mais sobre a saúde ocular dos nossos pets. Mas o que pode levar à perda da visão? O que pode levar à perda da visão, principalmente, são as úlceras de córnea, que podem aprofundar e levar à ruptura do globo ocular. A catarata, porque você vai ter uma opacidade da lente e aí não vai conseguir passar a imagem. E também as pigmentações superficiais dos olhos. Nós temos uma série de animais que podem ter, porque não consegue passar a imagem, né, quando está a superfície pigmentada. Além disso, nós temos também algumas doenças neuroftálmicas que aí são específicas, né, que podem ser súbitas e também podem levar à perda de visão. Isso aí a gente vai falar num próximo episódio, na verdade. Gato e cachorro têm diferença, porque o gato, o olhinho dele fica mudando, né? E ele fica mais aberto, fica mais fechadinho, fica aquele risco. Coelho, que tem aquele olho vermelho que a gente acha lindo. Ai, lindo. Mas eu queria que depois que você voltasse uma próxima oportunidade para estar falando isso. Tudo bem. Tá certo? Aceito o convite. Então tá aí, ó. Quem quiser. Agora, você é carioca. Sim. Né? Como é que você veio parar em Santos? Eu vim com a minha família de mudança para cá, né? Que o meu marido conseguiu uma oportunidade de emprego, aí nós topamos vir para conhecer Santos melhor, e hoje eu sou santista. Toda a minha família fala, né? Mas com sotaque de carioca ainda. Mas eu tenho Santos no coração, já me adaptei, já sou nata. Que bom. Seja muito bem-vinda. Né? Verdade. Obrigada. Você tem uma clínica, é isso? Sim, eu tenho uma clínica ali na Pompeia, na Rua da Igreja da Pompeia. Animal Palace Pet Service. Nós estamos ali para atender a cães e gatos. Temos centro de estética ali também, atendimento veterinário especializado, tanto da parte de oftalmologia como dermatologia e outras especialidades, tá? Uhum. E quem quiser te achar... Aliás, antes, enquanto ela vai falando e vai aparecendo aí, já tá lá, eu queria que você falasse depois do quem quiser te achar na rede social, mas já tá aparecendo aí no vídeo, então quem estiver assistindo vai estar vendo o vídeo, mas quem estiver ouvindo pelo Spotify, qual que é o endereço? Rua Ceará, número 7. E no Instagram? O meu Instagram é Naira Passos Vet. Não, Animal... Esse é da minha clínica. Da clínica. Qual que seria o da clínica? Animal Palace _ Clean Vet. Aí, tá certo. Agora chegou aquele momento, Max, tem bolinho pra gente hoje? Pra nossa convidada? Tem bolinho hoje. Para convidada e para as entrevistadoras, né? Exatamente, tem para tudo. Olha lá, olha, delícia de coco 2. Esse é o bolo de hoje, será? Olha, bolo de massa de chocolate, recheio de mousse de chocolate e cocada, cobertura de mousse de chocolate,
raspas de chocolate preto, coco ralado e cerejas decorativo. Que delícia. Ruim, né? Nossa. Faz muito mal isso, Nossa. né? Mas a gente volta a falar, nossos pets não podem comer, né, Jaque? Não, por favor, não ofereçam chocolate para nenhum cachorro, nem para nenhum gatinho. Na verdade, doce nenhum, meu né? gato, ele chega... Minha gata, ela tem mania de cheirar tudo. Ela sente cheiro de chocolate. Outro dia eu falei, deixa eu ver se ela vai querer, né? Cris, pelo amor de Eu Deus, só né? deixei ela cheirar. Ela já faz assim de... Não vou dar, Não claro que pode. Não. Não, por favor, Eu dê vou pra dar o ela. meu aqui pra... Ah, é pratinho diferente? Nossa, que chique. Ah, o da Jaque tem cereja e o meu não? Não, pode pegar, porque eu não gosto de cereja, Tô não. brincando. Não, eu não gosto de cereja. Vamos lá. Bom, enquanto traz o bolo da nossa convidada, eu vou fazer mais um agradecimento, então, pessoal aí da Sodier Bolos, que manda pra gente nosso bolo aí, tá aí. Hoje é o Delícia de Coco, então, você que tem um aniversário, alguma coisa, é só encomendar lá, ligar na Sodier. Sempre tem uma Sodier próximo de você. Também o pessoal da Quero Mais Salgados, e Salgados 013. Então, se você quiser aí reunir os amigos, fazer aquela festinha de confraternização de aniversário, é só entrar em contato com o pessoal da Quero Mais Salgados 013. E também os nossos novos parceiros, que é a Clínica Veterinária Cheiro de Patas, que quem quiser aquele olhinho essencial, sabe, para os nossos pets, é só procurar a clínica lá. Vamos mandar um beijo também pra Cindy. Pra Cindy, é verdade. Eu gosto da Jaque porque ela vai lembrando os nomes. Eu lembro da pessoa e esqueço os nomes, tá? Mas assim, isso é normal. Então, por isso que a Jaque precisa ficar aqui comigo. Tem também o pessoal da CDS, Corretora de Seguros, que é o plano de saúde para o seu pet. Então, assim como a gente tem os planos, os nossos pets também precisam. E lembrando que o Pet News 013, ele tá nas plataformas digitais, Facebook, Instagram, YouTube e também no Spotify. E agora, através da TV Guaru, lá o pessoal do Guarujá, nossa pérola do Atlântico, aqui do ladinho de Santos, só atravessar a balsa. O pessoal do Mato Grosso, que pode acompanhar a gente pela AgroPlus. Os mineirinhos pela Araguari Sul de Minas e TV Araguari. E também o pessoal na Líder, que é a emissora que abrange todo o Nordeste do estado de São Paulo e o Sudoeste de Minas Gerais. Então, a gente também está lá. E pessoal brasileiro que está morando nos Estados Unidos, Rio de Janeiro também está acompanhando? Ah, e no Rio de Janeiro também através da Visão TV e em Manaus através da TV Amazônia. Ou seja, a gente está chegando quase que no Brasil todo. No Brasil inteiro, né? Nacional. E o pessoal dos Estados Unidos aí, nossos brasileiros aí que moram nos Estados Unidos, pode acompanhar a gente pela USBR TV. Bom, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. Se quiser rever esse, se quiser rever outros, tem as nossas redes sociais, é só estar acompanhando. Eu queria agradecer a Naira pela sua participação e queria que você deixasse as suas considerações finais. Gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês e gostaria de deixar para os tutores a recomendação de sempre estarem observando os olhos dos seus pets. Sempre que notar algo diferente, procurar um auxílio de um veterinário para que ele mantenha uma saúde ocular, que também é importante. Tá certo. Jaque, minha parceira, obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Eu gostei muito de conversar com a Naira hoje. O assunto do olho é muito difícil, é complexo na clínica. Tem muita coisa ainda para falar. Muita coisa, eu não entendo muito bem, de verdade, mas é muito legal. Parabéns. E muito obrigada, Cris. Tá certo. Tá aí, quero agradecer então, pessoal, também a todos os nossos parceiros, Bruna e Anderson da Doutores do Marketing, Max aqui e o Lindmar da Tela VIP e ao Marcos também, nosso idealizador. Próxima semana, nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, estaremos aqui para mais um Pet News 013. Até lá! Gostei desse filme.
Sodier Doces e Bolos, você encontra uma variedade imensa de bolos. Deu água na boca? Ligue ou vá até uma loja pertinho de você. Sodier Doces, a maior franquia especializada em bolos do país.